Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O desastre em forma de governador Cláudio Castro tentou de toda forma jogar a culpa da sua incompetência e incapacidade de governar em cima do governo federal. Porém não deu certo e foi desmentido e esculachado sem dó por ministro e jornalistas. Fica até o final, pois tem novidades e uma dica top de linha para vocês. Agora espia. A pergunta do repórter foi se o governo federal estava participando da operação. Eu falei que não. E perguntaram por quê. Eu falei porque em outras 3 ocasiões nós solicitamos os blindados, porque o da Marinha, um que nós não conseguimos adquirir porque é de uso exclusivo, ele propicia com que as forças de segurança entrem em qualquer território. E o motivo da negativa nas últimas 3 ocasiões foram a exigência de uma lei da garantia da ordem em virtude do operador do blindado. E o presidente da República publicamente já disse que ele é contra a GLO, e não adiantava eu pedir, já que eu já tinha tido 3 negativas antes, foi o que eu falei. Por isso, em vez de chorar, a gente estava trabalhando e tocando a vida sem a ajuda do governo federal nessa operação. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Nós auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente, com recorde de apreensão de drogas e de armas e de operações de inteligência. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima. Foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Diga-se qualquer coisa, menos que uma operação em que morrem 64 pessoas é bem sucedida. E eu lamento muito, eu vou entrar nas minudências das entrevistas concedidas pelo senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que deveria renunciar, inclusive. Renuncia. Se não tem o que fazer, se não sabe mais o que fazer, se a sua única resposta é jogar a culpa nas costas dos outros, caia fora. Não é um trabalho para Vossa Excelência. Porque ou a culpa é do governo federal, e nós vamos ver, ele não gastou nem dinheiro que está à disposição dele, ou a culpa é do Supremo Tribunal Federal por causa da DPF, ou então precisamos, a tese estúpida de considerar que narcotráfico é terrorismo. Não, é outro crime muito grave, mas terrorismo não é. Agora, a segurança pública é fundamentalmente uma tarefa dos estados. E se fez uma PEC da segurança pública, admitindo que é preciso ter o trabalho coordenado entre os governadores e o governo federal. E o que é que nós vimos? Um monte de governador batendo no peito. Não, aqui mando eu. Um nativismo localista estúpido, grosseiro. Na minha polícia ninguém mete a mão. Porque no fim das contas está todo mundo muito satisfeito com um bando de picareta que tem por aí fazendo pesquisa, né? Ai, qual é o principal problema do governo federal? Segurança pública. É mesmo? É o governo federal que responde pela segurança pública? Também é. Mas tem as tarefas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e os números são favoráveis à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Quem faz a segurança na rua são os estados. Quem faz a segurança nessas áreas que são dominadas por traficantes, por criminosos, não sei o quê, são os estados. Se você não pode tirar o seu celular do bolso em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, não é o governo federal que vai garantir essa segurança para você. Tarefa dos estados. Ah, tá tentando tirar a responsabilidade das costas do Lula. Não diga qual é a responsabilidade do Lula, do governo federal, nessa insegurança que você percebe. Você não pode sair da sua casa e abrir o porta-mala do seu carro? Você acha o quê? Que é o governo federal que vai garantir essa segurança para você? Não é. Mas os governadores estão muito tranquilos. Oh, não, veja, isso é coisa do governo federal. Criado o embaraço político, à tarde o Cláudio Castro telefonou para a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, para tentar desfazer algum mal-entendido, para tentar desfazer esse embaraço, dizendo que ele não queria ali fazer críticas a Lula, estava apenas respondendo uma pergunta feita pelo jornalista na entrevista coletiva. Conversei com a Gleisi Hoffmann, ela contou sobre esse diálogo que ela teve com o Cláudio Castro, disse que ninguém do governo foi avisado do que aconteceu, do que iria acontecer hoje no Rio de Janeiro, e destacou a necessidade do governo participar da operação, das ações de inteligência por trás dessas operações. Na visão dela, não dá para o governo federal só despachar equipamento militar, blindado, etc., sem poder participar da operação e do planejamento dessas ações. Nunca houve um pedido formal do governador Cláudio Castro ao presidente Lula para decretar a operação de GLO, de garantia da lei e da ordem. Ô Marcelo, eu conversei com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que ainda essa noite terá uma reunião com o presidente Lula justamente para avaliar essa situação do Rio de Janeiro. Ele conversou hoje por telefone 2 vezes com o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. E foi muito claro, fez uma cobrança
cobrança, diante dessa entrevista do Cláudio Castro, ele fez uma cobrança firme ao governador. Vem cá, qual foi o momento em que o presidente Lula se negou a fazer uma GLO no Rio de Janeiro? Houve pedido, então, por quê? Porque o governador Cláudio Castro ele tenta terceirizar a responsabilidade, joga politicamente para o governo federal. E aí o ministro Rui Costa lembrou, teve GLO para portos e aeroportos, teve GLO para G20, teve GLO para BRICS, vai ter GLO agora em Belém para a COP, ou seja, era um movimento do governador de terceirizar isso. E mais do que isso, disse, olha, não se pode, e aí como está nesses ofícios, a questão de você oferecer blindados ou ceder blindados sem ter um decreto de garantia da lei e da ordem. Isso não existe nesse ordenamento jurídico nosso, porque são equipamentos justamente para uso exclusivo das Forças Armadas. O ministro Rui Costa disse que está indo amanhã para o Rio de Janeiro com o ministro Ricardo Lewandowski e outras autoridades. Nesse momento que o governador pediu um tempo, que iria se reunir com autoridades do Rio de Janeiro, depois voltaria a falar. Nesse segundo telefonema, o governador Cláudio Castro disse que iria a Brasília, que ele queria para Brasília. O ministro Rui Costa disse, não, você não pode deixar o estado do Rio de Janeiro. A gente vai ao estado do Rio de Janeiro. O governador pediu 9 vagas em presídios federais para colocar líderes dessa facção criminosa que estão em Bangu, nessas unidades de presídios federais. Imediatamente, o Rui Costa disse, já está cedido, pode enviar os líderes dessa facção criminosa. O Rui Costa deixou muito claro sua preocupação em relação ao que estava havendo no Rio de Janeiro, cenas de guerra no Rio de Janeiro, a cidade em chamas de expressão do ministro Rui Costa, alertando da gravidade do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a percepção que se tem, e aí de várias autoridades federais com que eu conversei, é que o governador Rui Castro, diante do fracasso que foi, porque foi um fracasso essa operação no Rio de Janeiro, tenta dividir responsabilidade com o governo federal. Não consultou antes, não pediu antes, inclusive, nesse momento, há parcerias do governo federal, inclusive da Polícia Federal, com polícias estaduais. Então, isso não foi pedido em nenhum momento. Tanto é que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, estava no Ceará. Se tivesse uma operação dessa magnitude, certamente seria outra agenda do ministro da Justiça. O governo federal foi pego de surpresa em relação ao que estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão, a percepção também de integrantes do governo federal, esse movimento de abandonar o Rio de Janeiro amanhã para vir aqui a Brasília para fazer uma foto longe do Rio de Janeiro. Ou seja, para mais uma vez dividir o ônus desse fracasso dessa operação. Então, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, viu de fato uma ação, mas uma ação que não foi bem planejada, não teve inteligência, não teve uma estrutura. Não é só você cumprir um mandato judicial. O mandato judicial tem que ser cumprido, mas tem que saber como se cumpre um mandato judicial. Pessoal, só um recadinho rápido antes de finalizar. É para quem sempre me pergunta sobre trabalhar em casa ou como fazer uma renda extra séria. Tem um dado oficial do IBGE que mostra que quase 15 milhões de brasileiros já trabalham de casa. O mercado digital não é mais o futuro, ele é o agora. A pergunta é, como começar com o pé direito sem cair em um golpe? A verdade é que existem muitas formas de trabalhar online. Você pode prestar serviços, vender em grandes sites ou usar métodos para ganhar em dólares. O principal ponto é que precisa ser um trabalho sério. Isso aqui que eu vou te mostrar não tem nada a ver com tigrinho, com casa de aposta, nem pirâmide. Então, se você está interessado em aprender uma profissão que permite trabalhar em casa, eu recomendo dar uma olhada na Escola de Negócios Digitais. Para descobrir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também está no comentário fixado. Você vai abrir uma conversa direto com o Clayson lá no WhatsApp, dizer que quer saber mais, ele vai te dar um treinamento gratuito com 3 aulas para você entender a dinâmica toda. É sem compromisso. Clica aqui, não perde essa oportunidade, o Clayson está esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.